Glória a Deus. Virando Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Deus santo, fiel e poderoso. Oh, aleluia. Deus maravilhoso, aleluia.
nós começamos um assunto e nós dissemos que iríamos ter continuidade essa semana. Assunto sobre o equilíbrio, domínio próprio ou temperança. São as três versões que na Bíblia, diferentes que descritas na Bíblia. Eu quero convidar-vos a abrir as suas Bíblias. Abra a sua Bíblia aos Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo de número 5. Capítulo 5, versículo, apenas um versículo só. Versículo 22. Está escrito assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Em outra versão diz domínio próprio. Irmãos, abra também a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Aleluia. Aleluia. Está escrito assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em nada. E se algum de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, servir-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada para outra parte. Jovens, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, pois o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E todos digam amém, amém, amém. Podemos assentar, queridos irmãos. Queridos irmãos, nós falamos a semana passada e começamos esse assunto sobre equilíbrio. E nós vivemos em uma época, e talvez se eu perguntar aqui nesta noite, se alguém dos que estão aqui, se hoje perdeu o equilíbrio, se hoje perdeu a paciência, se hoje teve vontade de chutar o pau na barraca, né? De fazer coisas que em seu modo normal não faria, talvez alguém vai dizer: pastor, hoje eu perdi a paciência, hoje eu me explodi. Talvez isso tenha acontecido com alguém aqui, porque isso acontece diariamente. Mas nós falamos a semana passada sobre o equilíbrio, como manter o equilíbrio, qual é a causa. Nós dissemos que geralmente uma pessoa, quando perde o equilíbrio, geralmente ela quer resolver as coisas como? No grito. A primeira coisa que se faz é alterar o tom da voz,
Perdeu a paciência, né, Ana Paula? Ana Paula está rindo, não sei porquê. Perdeu a paciência hoje, Ana Paula? Não, né? Ah, perdeu? Perdeu a paciência, a primeira coisa, solta o verbo, né? Quem que não já ouviu da mãe? Vem cá, moleque, vou te pegar assim, tem coisa e tal, né? A hora que o seu pai chegar, a hora que seu pai chegar, a hora que fala a hora que o pai chegar, a coisa fica estreita, né? Tem um maninho que fez assim, ó, tampou a Bíblia. Colocou a Bíblia na frente do rosto. A hora que teu pai chegar, você vai ver. Perdemos o equilíbrio, irmãos, com muita facilidade. E aí nós a primeira coisa quer resolver no grito, outra aumenta o seu tom de voz. Geralmente quando mexe com o teu ego, porque geralmente é pessoas que tacam o poder ou tacam a razão, e mesmo se não estão, se acham que estão e quer resolver e acabam se desequilibrando. Tem algumas pessoas que não reconhecem que precisa mudar, confunde medo com respeito. Existe uma diferença entre medo e respeito, né? Geralmente se fica ansioso, quer resolver agora, né? Quem que não já chegou em casa e falou assim, eu vou resolver isso hoje, é agora. Opa, já saiu do ponto de equilíbrio, né? Quem que não já fez isso já? Não, é já. Aí de repente o marido fala, bem, não, é para já, eu vou lá já, eu quero resolver já. Ou a esposa fala, né? Bem, calma, amanhã você. Não, tem que ser hoje. Perde, fica histérico. E eu disse também que pessoas que se desequilibram com facilidade são pessoas que geralmente porque que tem a posse de algo ou de alguém. É por causa de algum bem ou de alguém. Sente a necessidade de estar na posse. Geralmente aqueles que não se querem curar desse mal do século que tem destruído famílias, vidas e ceifado vidas a todo instante, são pessoas que têm dificuldade de ouvir. Por quê? Porque a grande questão, irmãos, não é você perder a paciência, porque é perder a paciência, para falar a verdade, todos nós perdemos. A questão é que tem pessoas que perdem a paciência todo dia. Se desequilibra todo dia. Todo dia perde a paciência e se desequilibra emocionalmente. Tem dificuldade de ouvir, tem dificuldade de aprender, de olhar os fatos, ter uma percepção, que ainda resiste o velho homem. Não existe uma outra maneira de se resolver a não ser se desequilibrando, e acredito que se desequilibrando as coisas se resolvem. Aí nós começamos a falar algo sobre ser vulnerável, a vulnerabilidade. E aí nós começamos sobre esse assunto, mas nós não terminamos. E nós aqui falamos o que é mesmo. Não sei se alguns irmãos estiveram aqui. É claro que alguns estiveram, né? Mas o que é uma pessoa vulnerável? O que é vulnerável? Frágil. Na verdade não é só frágil, é um ponto fraco, né? É um ponto fraco. Como é que é um ponto fraco? No Antigo Testamento se falava que as cidades elas eram muradas. Não tinha como entrar na cidade, mas eles ficavam procurando uma brecha, um lugar, um ponto mais fraco, porque sabiam que o ponto mais fraco era um lugar que eles podiam entrar. Se encontrasse o ponto fraco, e aí nós vamos ver um pouquinho mais na frente que todos nós temos um ponto fraco, e é nesse ponto fraco é que nós ficamos vulneráveis. É que nós perdemos a paciência, perdemos o equilíbrio, é que nós somos tentados, que o inimigo nos tenta. E olha quanta gente com ponto fraco por aí que está caindo
caindo a rodo, porque tem um ponto fraco aí que derruba mesmo. Mas irmãos, por que acontece? Por que nós temos esse ponto de vulnerabilidade, esse ponto fraco? Por quê? Porque na verdade, por mais que nós somos crentes, salvos, estamos aqui na casa do Senhor, somos batizados com o Espírito Santo, falamos em línguas estranhas, queremos ir ao céu e dizemos que somos o povo de Deus. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Abra sua Bíblia e alguém leia para mim, por favor. Gálatas capítulo 5. Pode ler, irmão. Confio de vós no Senhor, porque de outro modo não haveis de pensar, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Não é este o versículo que eu queria. Porque a carne anseia o que é da carne, contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Isso. Se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Isso. Sabe por quê? Porque por mais que eu e você somos crentes lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo, que existe dentro de cada um de nós uma briga, uma guerra. É a guerra da carne contra o Espírito, em luta pela alma. E aí nessa guerra, nessa briga de força, vai levar, irmãos, aquele que prevalecer, aquele que vai dominar a nossa vida, é aquele que tiver mais força. A carne, a qual nós estamos, quem aqui é espírito? Nós somos carne, vivemos em carne, comemos carne, né? Nós temos as nossas dificuldades carnais, nossos anseios carnais, nós somos carne. Mas Deus quer que nós andemos em espírito. E aí de repente o Espírito Santo, ele diz: olha, você anda na minha presença, você vá ao culto, você seja fiel, você seja temente, mas por outro lado tem os desejos da carne, que a todo momento, que a todo instante quer colocar o Espírito em segundo lugar. E às vezes nós ficamos vulneráveis porque os desejos da carne são fortes. Eu disse esses dias atrás, e alguns irmãos até ficaram escandalizados, que eu disse que alguns prazeres da carne são bênçãos de Deus na nossa vida. Não sejamos hipócritas. Tem alguns desejos da carne que o que seria da nossa vida. Talvez é o que nos motiva. O problema, irmãos, a questão não é que usufruir aquilo que Deus nos deu. A questão é quando isso se torna em primeiro lugar na nossa vida. É quando isso se torna primazia na nossa vida. Aí nós perdemos o equilíbrio, perdemos o domínio próprio. E quem está sujeito a ficar um ponto frágil? Quem é que não tem um ponto frágil? Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, aí nós olhamos alguns homens, e olha que grandes homens, olhamos para Davi e vemos que Davi, que a Bíblia descreve, que Deus o descreve segundo o coração de Deus, homem segundo o coração de Deus, a qual Deus achou graça. Mas um dia Davi, ele estava ali na varanda do seu palácio, todo mundo na guerra, os soldados na guerra,
ele deixou-se levar pelo belo corpo daquela mulher que estava se banhando em frente à sua varanda, inocentemente. Tadinha. Tadinho, né? E de repente ele perdeu o domínio, ele perdeu o controle e as coisas foram virando uma bola de neve que daqui a pouquinho não era somente o adultério, daqui a pouquinho ele estava assassinando alguém que era fiel para com ele. Que era fiel para com ele próprio. As coisas foram se desencadeando de uma tal forma que foi encontrado um ponto fraco, uma fragilidade ali na vida daquele homem, segundo o coração de Deus. Aí nós olhamos também para Moisés, um pouquinho antes, ou bem antes. Homem de muita paciência, Moisés. Moisés tinha uma paciência. Aquela multidão, murmuradores, 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 murmuradores. Um dia, Moisés junto o pau da barraca. Moisés perde a paciência. O povo tinha sede e Deus disse: olha, falai com a rocha. E Moisés pega e fere a rocha. E por um momento de desequilíbrio, irmãos, eu fico imaginando alguém não entrar em Canaã, não entrar na terra prometida. Já havia feito tudo. Olha o homem que foi Moisés. Mas por um momento de desequilíbrio, perdeu a paciência e perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Ele apenas olhou de longe. Mas agora eu vou citar um outro exemplo. Esse é bem forte. A Bíblia diz nos Evangelhos que Jesus jejuou 40 dias e depois teve fome. E ele foi levado ao deserto pelo Espírito. Na verdade, irmãos, no lugar para onde eu vou, para onde você vai, isso não tem importância nenhuma, sabia? O problema, eu preciso saber com quem que eu estou indo. Jesus, ele foi para o deserto, mas ele foi com quem? Com o Espírito. Você pode ir aonde você for, mas se você for com o Espírito Santo, se você for bem acompanhado, se Jesus estiver do teu lado, irmãos, pode ficar tranquilo. Mas aí o que acontece? A Bíblia diz que depois de 40 dias ele teve fome. Enquanto ele não teve fome, ninguém mexeu com ele, o inimigo não mexeu com ele, Satanás não mexeu com ele. Mais um dia, Jesus teve fome. E quando Jesus teve fome, Satanás então viu uma oportunidade de tocar no mestre naquilo que ele estava mais frágil, que era a fome. É que eu não preciso dizer ou continuar esta passagem, porque todos conhecem. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que há a fragilidade, agora todos nós somos vulneráveis. Nós estamos sujeitos a qualquer momento perder o equilíbrio, ser provado, ser tentado e cair na miséria, cair no pecado. Escute bem. Nós ficamos inconstantes. Abra a sua Bíblia em Tiago 1,8. Nós aqui lemos, né? 1,8. Está escrito assim, ó: o homem de coração dobre. O que é dobre?
2 pensamentos. Tem o coração dobre. Aleluia. É inconstantes em todos os seus caminhos, em todos. Ele tem alto e tem baixo. Um dia ele está bem, um dia ele está no fogo puro, né? Está no reteté, sai do manto, sai do aviãozinho, profetiza, fala em línguas estranhas, ninguém segura ele, fica tudo suado, cai no chão, baba, faz tudo. No outro dia ele está dizendo: eu estou fraco, eu quero morrer, não vale a pena. Não vale a pena ser crente, não vale a pena ser fiel, porque fulano não presta, a igreja não presta, o pastor não presta, ninguém presta. Um dia ele está feliz da vida, no outro dia ele está triste, cabrunhado, pedindo socorro, pedindo misericórdia. Tem o coração duplo. Ele não sabe quem que é o dono dele. Quem comanda a tua vida, e aí é claro, pode esperar, a qualquer momento ele se desequilibra, qualquer momento ele perde a paciência e chuta o pau da barraca, diz que não quer saber de mais de nada, qualquer momento. Por quê? Porque ele tem altos e baixos. Se eu perguntar aqui, é claro que eu não vou perguntar, mas se você voltar na sua mente, você vai lembrar de alguém que é assim, ou da família, ou parente, ou no trabalho, que um dia está sorrindo para você, ou no outro dia você não sabe como vai. E pastor, é bipolar, né? É bipolar. Eu tenho dificuldade em algumas pessoas que eu conheço, e tem uma dificuldade muito grande sobre isso. Vamos ver como é que vai ser. Se cumprimentar, bem. Se não cumprimentar, vamos ver como é que vai. Tem que saber levar. Altos e baixos se desequilibra fácil, irmãos. E na igreja tem isso, irmãos. Tem pessoas assim. Tem, né? Mexeu com o ego dela, mexeu com o ego dele, irmão. Faz um arraso. Esses dias atrás, uma irmã bateu lá em casa. Lá. Não está aqui conosco. Depois que foi-se embora, bateu lá em casa e disse: pastor, eu quero saber o que estão falando de mim lá. Eu: como assim, irmão? Não estou sabendo de nada. Não, estão falando de mim. Você está falando assim? Eu não estou sabendo, irmão. No outro dia bateu outra, abriu o portão, estava ela e o esposo, o namorado, não sei. Eu quero saber o que está acontecendo. Mas me explica, irmão. O senhor falou que não sei o que ela vai. Eu falei: irmão, tanta coisa que eu tenho para fazer, irmão, vou ficar preocupado com a sua vida. Tanta coisa para me preocupar. Mano, não quer conversar conosco, irmão? Não tem problema. Eu estou lá preocupado com a tua vida. Eu quero que você seja feliz. Que você seja feliz, seja uma bênção na presença do Senhor. E amém. Se eu não puder ajudar, eu não atrapalho. Que seja uma bênção para onde for. Eu vou sair daqui e vou lá conversar com o seu pastor sobre você. Pelo amor de Deus. Tem altos e baixos. São inconstantes, são desestabilizados, se desestabilizam, são ansiosos, se precipitam, irmãos. Provérbios capítulo de número 19, versículo 2, eu acho que é esse, está escrito assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Talvez na sua em uma outra versão. Quem achar aí, pode ler. Não é bom vida sem prudência, e o que se apressa com seus pés erra o caminho. Pode ler.
Não é bom vida sem prudência, e o que se apressa com os seus pés erra o caminho. Precipitação. As coisas apertou, ficou feia, quer resolver na hora, precipitado. E muitos dos problemas em que nós temos na nossa vida, irmãos, nós não precisaríamos nem de orar, pedir para Deus resolver. A Bíblia diz em Tiago, nós aqui lemos, olha, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. A nós impulsionados, ansiosos, nos desestabilizamos. Mas irmãos, talvez a pergunta principal que se faz, em que nós queremos comentar nesses poucos minutos que restam, é por que isso acontece comigo sempre, ou contigo, ou conosco, ou com alguém? Por quê que acontece sempre? Por que não é lá de vez em quando? Lá de vez em quando. Por que isso acontece sempre? Pessoas se estressam, ficam nervosas, não conseguem dormir, ficam doentes, tem que tomar remédio. Por que acontece sempre? E geralmente é pelo mesmo motivo. Tropeçam sempre no mesmo degrau. Tropeçam sempre na mesma pedrinha. É semelhante a quando você tem um degrauzinho pequeno em casa, né? Quando tem um degrauzão grande, quase ninguém tropeça. Mas degrauzinho pequeno, volta e meia, ele está estourando o dedão lá, né? E aí fala, preciso arrumar isso aqui. E volta e meia está tropeçando ali. Tropeça no mesmo lugar. É como assim, pastor? Briga com a mesma pessoa. Todo dia. Ficou um negócio assim, o dia que não brigaram, tá bom. O dia que não discutiram, tá bom. Pelo mesmo motivo, ou é com a esposa, ou é com o marido, ou é com o filho, ou é com o pai, ou é com o patrão. É pelo mesmo motivo. E como que nós vamos sair dessa? Pensa. Mas um deles chegou e falou assim, pastor, às vezes eu perco a paciência, pastor. Meu Deus do céu, como é difícil e tal. Eu falei, rapaz, você age assim. Aí, ontem nós estávamos conversando lá, aí o outro falou assim, pastor, agora baixou o espírito do pastor Edson nele, agora qualquer coisa ele fala, calma. Você está sentindo falta de brincar? Calma. Aí eu fico nervoso, pastor. Mas irmãos, por que isso acontece sempre? Eu vou falar um pouquinho. E na verdade alguém vai dizer o seguinte, olha, mas é porque não ora, pastor, porque não ora, porque... Mas eu conheço muita gente que ora e que seu estupinho é desse tamanho, senhor. Muita gente de oração, muito pregador, muito pastor, muito ensinador que se precisar de sair do braço é rapidinho, Eu escutei esses dias atrás um pastor dizendo, disse, essa mão aqui aceitou a Cristo como Salvador, essa aqui não. E é dos nossos. Essa mão aqui aceitou, essa aqui não. É claro que eu não vou falar quem é, principalmente. Se eu não estivesse gravando, eu já não ia falar, né? Principalmente que eu estou gravando, né? Vai que essa mão aqui que não é convertida vem conversar comigo, né? Mas irmãos, por que isso acontece? Aconteceu comigo, experiência própria minha. E essas causas mudaram a minha vida. Mudaram a minha história. Depois que eu aprendi como resolver esse problema.
brigar pela mesma coisa. Marido e mulher, escute bem aí. Você que briga pela mesma coisa, todo dia, viu, filhos, pais, todo dia, mesma conversa, mesma história, mesma ladainha, mesma coisa, e a vida vai passando, e briga, um dia está bem, um dia está mal, um dia está bem, outro dia está mal, se se estabeleça fácil, um dia tem vontade de torcer o pescoço, não dá vontade, de vez em quando, dá, né? Eu vou pegar o torso, só vontade, viu? Só vontade. Eu falei, meu Deus do céu, que vontade de exprimir. Notear meu amor, meu docinho, todo dia. Mas um dia chegou uma época que eu aprendi como lidar com isso. E a partir de então, muitos anos eu não sei o que é uma briga lá em casa. Uma discussão mais acalorada, não sei o que é isso lá em casa. Graças a Deus. Nem entre meus filhos, não sei o que é isso, uma discussão mais acalorada, não sei o que é isso, lá em casa não. Mas irmãos, qual que é o primeiro motivo? São dois. Espera acontecer para depois resolver. Depois que acontece, é que eu vou resolver. É mais ou menos o seguinte, olha, tem um caminho que eu passo todo dia. E eu sei que tem um buraco lá na frente, e o buraco é grande, e às vezes eu caio nele. Eu sei que vou passar por esse buraco, mas eu espero chegar lá no buraco, a saber o que eu vou fazer. E agora, o que eu faço? Depois que o problema chega, depois que está acontecendo, é no momento que eu resolvo. É na hora que eu resolvo. Eu disse para o irmão hoje lá no meu trabalho, disse, olha, eu acho que todo crente deveria ter algumas respostas prontas para as dificuldades da sua vida. Prontas. Quando eu vou tratar de um assunto, o assunto é delicado, eu já procuro me cercar de várias respostas. Porque eu sei, eu não vou esperar o problema chegar, eu não vou esperar a discussão chegar e ser pego de surpresa. Não, irmãos. Quem age com sabedoria, irmãos, ele pensa antes, estuda antes. Eu não vou esperar o problema chegar para depois resolver. Eu tenho que ter tudo ali. Como que eu vou resolver sem brigar, sem alterar meu tom de voz? Não, a hora que chegar aqui vai ver, a hora que não, não é assim que se resolve problemas. Esperou para resolver depois, você cai. Tem pessoas que têm uma dificuldade, que uma tendência é tentado na área sexual. Tem uma fraqueza, uma fragilidade tremenda para isso. Tem muita gente que tem esse tipo de problema. Mas geralmente diz assim, olha, é o seguinte, olha, eu posso conversar com quem for, não tem problema não. Não se precaveiem antes. Nós temos que conseguir enxergar o perigo lá na frente. Talvez um gesto já está dizendo, olha, sinal vermelho, sinal amarelo, cuidado. Um gesto só. Um olhar mais diferenciado é o sinal, opa, eu preciso de me precaver. Esse caminho não é bom, eu vou passar por aqui, ó. Se Davi tivesse olhado lá e tivesse voltado, ele ficou olhando. Se ele tivesse olhado a coitadinha lá, né, tadinha, inocente, se ele tivesse olhado, oh meu Deus, oh Deus do guarda. Não, ele esperou o problema chegar, e o problema foi piorando. As pessoas esperam o problema chegar, quando tem condição de antes dele chegar, porque se você se precaver antes, ele não vai chegar, né? Não vai chegar, é preciso precaver antes. Mas irmãos,
O primeiro passo é, antes que ele chega, eu preciso de estudar como resolver. Então, ele não vai chegar, tá? Ele não vai chegar. Se eu chego em casa e percebo que pode surgir uma contenda, uma briga, eu vou estar, eu preciso de me precaver, eu não quero que isso aconteça, eu preciso de colocar os pontos nos is, para que eu não venha brigar, eu não venha me desentender, eu preciso de saber isso, eu não vou esperar acontecer primeiro. Mas tem outro ponto que é muito interessante. Você precisa, eu preciso, nós precisamos, já que nós temos pontos fracos, nós precisamos, irmãos, tem um ditado popular dos antigos. Vamos ver se os irmãos vão se lembrar. É matar o mal pela raiz. É no nascedouro. Não é esperar o filhotinho do problema, né? O problema é desse tamanhozinho. Desse tamanhozinho. A confusão na casa, a briga na casa, toda a briga, ela começa desse tamanhozinho, né? Esta semana eu aconselhei um casal, que por sinal o meu irmão e a minha cunhada me ligou lá, escreveu um punhado de coisa lá que ia separar, que não aguentava mais, que tinha. Aí, uma coisinha pequenininha assim. Aí foi lembrar do passado, foi lembrar de 10 anos atrás, foi lembrar do não sei o quê, foi lembrar uma coisinha desse tamanho. Tinha que ter matado no começo. Toda briga, ela começa pequenininha. É por causa de coisa pequena. É um copo que é deixado fora do lugar, é um prato que é deixado fora do lugar, é uma palavra que é falado mal, se expressou mal. É coisa boba. Geralmente é coisa boba. Começa as grandes confusões. Aí, numa coisinha boba, 2 dias depois está falando em separação, em divórcio, não te quero ver mais nem pintar de ouro, e assim vai por diante. Irmãos, nós precisamos, irmãos, termos sabedoria. Não espere o problema chegar, ou melhor, não espere nem ele nascer. Enxergue longe. Tenha a visão de Deus. Peça sabedoria ao Senhor. Caso contrário, a vida é curta e nós vamos passar a vida inteira nesses altos e baixos. Tem pessoas que são casadas há 20, 30 anos, 50 anos e vivem em pé de guerra. Uma briga de força para saber quem manda mais, quem pode mais, quem tem mais autoridade no lar. Pais que poderiam ter filhos abençoados e filhos que poderiam ser mais abençoados. Por quê? Porque tem a cabecinha desse tamanho. E que não pode mexer com o seu ego. Não pode mexer. Então, se você quer ter uma vida estável, estude bem com quem você vai conversar, estude bem quem você vai conversar, estude bem a personalidade de alguém, né? Cada pessoa nós temos que ter uma maneira diferente de tratar uns aos outros, porque nós somos diferentes, né? Tem pessoas que você tem que tratar sério, sem mostrar os dentes. Tem pessoas que se você tratar sério, ele vai achar que você está com raiva, então mostra os dentes. É assim. Tem pessoas que você tem que ter um jogo de palavras, senão ele não entende. Tem pessoas que você tem que mostrar fatos, senão ele não vê. Temos que estudar as pessoas.
senão eu vou me desequilibrar fácil. E quando eu desequilibro, nós caímos, irmãos, em tristeza e geralmente depois nós nos arrependemos. Geralmente. Até mesmo na hora de se chamar a atenção de alguém. Se não for com sabedoria, acaba não convencendo. Não convence. Então, se nós quisermos vencermos esses pontos, tamparmos esses pontos vulneráveis, taparmos, né? Deixarmos de ser explosivos. Eu me lembro que uma vez eu perdi a razão. Talvez foi uma das únicas vezes que eu perdi a razão. Mas eu estava passando uma dificuldade no lar, desempregado, sem dinheiro, o gás acabando. É que nem aqueles dias de vez em quando, né? O gás acabando, o dinheiro acabou e tal. Arrumei um serviço de uma semana, fazer um encanamento de uma casa. Deus abriu a porta, maravilha. Oh, glória a Deus, né? Que maravilha, vamos contar a bênção. Um serviço ruim, a semana inteira, com talhadeira, marreta. Acabei o serviço. Um irmão presbítero da igreja disse: olha, é o seguinte, irmão Edson, o dono aí falou que não vai te pagar, não. Eu falei: rapaz, você está brincando comigo? Não, ele não vai pagar, não. Não vai pagar, não. Diz que houve desperdício de trabalho, não. Aí diz, o velho homem chegou, né? Eu precipitei, irmãos. Não pensei duas vezes. Já veio na lata. Falei: se ele não pagar, eu quebro tudo. E é claro, eu, presbítero, e ele também. Assim, o irmão não vai fazer isso, né? Mas, irmão, tinha um desviado lá, que estava trabalhando conosco lá. E o irmão falou, ele virou as costas para mim. Eu falei: mas não é possível isso. E tinha um desviado, né, que ele falou assim: se eu fosse o senhor, quebrava-me. Se eu fosse o senhor, quebrava. Eu quebrava mesmo. Eu não penso em fazer isso. Até porque eu sou homem. Não é possível. E o que eu fiz? Peguei a machadinha e fui picando tudo. Irmão, olha o que o desequilíbrio faz. E eu me lembro até hoje que ele fazia assim: pastor, irmão Edson, tem mais um aqui, ó. Desgraçado. E eu lá vinha, irmão, já tinha picado a metade. E no final das contas, irmãos, eu passei a maior vergonha da minha vida. E aí, na hora que nós fomos, é claro, 15 minutos depois, baixou lá o patrão lá em casa, né? Irmão, você quebrou tudo, irmão. O que foi que houve? Não, mas tá lá o homem lá, eu quero mostrar para o senhor. Olha, tá, eu vou lá. Né? O velho homem ainda, né? Gostava de usar, né? A primeira coisa que eu fiz: virar o boné para trás. A mesma coisa. Cheguei lá e falei: mas aí eu já fui com medo, né? Falei: meu Deus do céu, e agora? Cheguei lá, o homem falou o seguinte: o que foi? O que foi que? Ele falou: o que, seu Edson? É o seguinte, você falou que não ia pagar, eu não preciso pagar mais não. Vai pagar como, né? Falei: mas como assim eu disse que não ia pagar? Para quem que eu falei? Aí ele falou que não. Eu falei: o quê? Não, o senhor falou. Eu nunca falei isso. Nunca falei. Aí ele falou assim: senhor, deixa eu falar com o senhor. Eu tinha uma confiança muito grande no senhor. O senhor fez tudo errado.
Se o Senhor tivesse falado comigo, o seu dinheiro estava na mão. Irmão, eu vim para casa depois de uma semana com a mão toda arrebentada, sem dinheiro, morrendo de vergonha, de raiva, comigo mesmo. Por quê? Porque eu perdi o equilíbrio. Não soube resolver o problema. Não soube resolver a dificuldade. E ouviu o carnudo. Hã? Nós temos um ponto fraco, mas nós precisamos nos cercar disso. E é claro, depois de conversar com o pastor, ele deu um sabão daquele, né? Ele deu um sabão daquele. Falei, nunca mais eu caio nesse nome do Senhor Jesus Cristo. Mas poderia ser pior. Poderia ter acontecido pior. Irmãos, não espere o problema chegar. Tenhamos sabedoria, tenhamos discernimento como resolver os problemas, as dificuldades. Não vamos nos desestabilizar. Tem uma briga dentro de nós, alguém lutando por nossa alma. E se nós não enxergarmos isso, a carne vence, o desejo da carne vence. Nós caímos na miséria, no pecado, fazemos besteira, destruímos a nossa vida, o nosso lar, porque não estudamos como que nós vamos resolver os problemas. Temos que ter uma resposta pronta para as situações adversas da nossa vida. Temos que ter. Se você sair daqui da porta para fora e alguém quiser te afrontar, como você vai agir? Temos que saber como agir, irmãos. Precisamos ter sabedoria em lidar com certas dificuldades. Que Deus venha nos abençoar, nos cobrir com teu sangue, e que nós possamos vencer ou tapar essas brechas que às vezes nos afetam e querem nos desestabilizar. Se você tem um ponto fraco, volta e meia nós vemos alguém que tem uma tendência por bebida, né? Jesus me salvou e eu tomava umas a mais aí, bebia. Quem tem uma tendência dessa aí, pode andar com Guilherme, irmãos? Porque é um ponto fraco. Quem já foi viciado, pode ser o meu melhor amigo, é um drogado. Eu vou ganhar ele para Jesus. É o meu melhor amigo, meu companheiro. Pode andar com ele? O que vai acontecer se andar? Vai cair. É um ponto vulnerável. Quem tem uma tendência sexual, pode ficar andando com um colega, com um amigo aí, é meu coleguinha, é minha colega, vou colocar no carro, vou dar uma carona aqui, não sei quando. Pode fazer isso aí? Na verdade, mesmo que não tenha, né? Mesmo que não tenha problema desse tipo, não deve, né? Principalmente se tiver. Nós devemos enxergar o problema lá na frente. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas hoje. Enxergue o problema, enxergue a dificuldade. Olha, isso que vai me causar uma dificuldade. Eu preciso pensar antes de chegar lá, para que não chegue lá, para que não chegue às vias de fato. Que Deus venha nos abençoar e que nós possamos ter uma vida equilibrada, sermos equilibrados, manter o nível, e Deus vai nos abençoar grandemente. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a todos nós, que nós possamos aprender de Deus como ter uma família feliz, ser abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo.